boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Neviton. Vamos dar continuidade aos trabalhos aqui na sala 5 e agora iniciaremos um painel que vai ser pronunciado pela professora doutora Inês da Silva Félix. Boa tarde, professora. A professora Inês, ela é atualmente a diretora, né, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ela é doutora e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo e pós-doutora em Direito das Gerações e Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca. O título da conferência da professora será Direito de Negociação Coletiva no Brasil à luz do Direito Internacional do Trabalho. Então, com a palavra, professora, nós estamos, só para a gente poder avisar o nosso público, que a gente está um pouquinho atrasado aqui na sala 5, então a gente está com um painel de atraso. Então, a gente vai respeitar o tempo delimitado, né, mas é só para avisar que a gente está com um painel em atraso. Então, a gente vai fazer os trabalhos aqui, respeitando os 30 minutos que foram delimitados, professora, não se preocupe, tá bom? Então, a gente abre a palavra para a professora doutora e depois a gente abre para discussões com os comentários que serão feitos pelos nossos ouvintes. Obrigada, Neviton. É um prazer conhecê-lo. Eu estou muito contente e agradecida pelo convite do Dr. Wagner Menezes. Ele é um grande entusiasta, né, do direito internacional, demonstra isso com uma vida de dedicação, principalmente nesses eventos. O 18º é uma marca para poucos, né? Eu quero parabenizar, tenho assistido algumas palestras e o número realmente é enorme de discussões, de palestrantes, de pessoas trazendo as questões mais atuais do direito internacional. Eu quero parabenizar pelo evento e dizer que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está muito agradecida por ter a oportunidade de participar. Na verdade, esse evento era para acontecer aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estávamos bastante entusiasmados com essa hipótese, mas em acontecendo online, por toda a questão, né, que estamos vivendo, o professor Wagner nos disse que no ano que vem, então, estaremos todos aqui em Campo Grande, na 19ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Eu fico bastante feliz e tenho certeza que a Universidade Federal dará todo o apoio, como tem dado a esses eventos. O tema que eu vou tratar hoje é um tema que me é muito caro, já que a minha área é Direito Internacional do Trabalho, né? Essa disciplina e as relações conexas com o direito do trabalho no Brasil, o direito coletivo, são objeto da minha disciplina no mestrado e também na graduação na Universidade Federal da Faculdade de Direito. E o nosso mestrado na Faculdade de Direito tem como área de concentração os direitos humanos. Então, essa matéria, né, está bem dentro da área de concentração. A negociação coletiva de direito do trabalho é um instituto e um direito fundamental que está na Constituição e também está em mais de uma norma internacional do trabalho, e ela significa um dos lados da liberdade sindical ou da liberdade de associação. A liberdade sindical, do seu lado coletivo, compreende a possibilidade dos trabalhadores e dos empregadores organizarem-se em instituições para defender seus direitos. E a negociação coletiva é um processo, um instituto, justamente que permite ou que é utilizado para estabelecer essas negociações. E
E essas negociações, elas existem para quê? Existem para que as partes possam regular as condições de trabalho. E do ponto de vista do direito internacional ou da OIT, algumas convenções, né, foram firmadas a partir da sua Convenção 87, que tratou da liberdade sindical e do direito de sindicalização. Então, a OIT construiu outras normas internacionais que pudessem orientar e fomentar a prática da negociação coletiva como um meio eficaz para que trabalhadores e empregadores tanto pudessem resolver os seus conflitos, solucionar os conflitos de maneira autônoma, né? Mas também de fixar novas condições de trabalho que poderão ser aplicadas a aqueles contratos firmados entre empregado e empregador. Nós temos, então, a Convenção 98, de 49, que trata do direito de sindicalização e de negociação coletiva, a Convenção 154, também, que trata do fomento da negociação coletiva. Então, são convenções que foram ratificadas pelo Brasil e que fazem parte hoje do nosso sistema interno, por conta de terem sido, né, ratificadas. A Convenção 98, ela no seu artigo 4º, ela diz que deverão ser adotadas medidas adequadas às organizações, às condições nacionais para estimular, fomentar entre empregadores e organizações de empregados de uma parte e as organizações de trabalhadores de outra, o pleno desenvolvimento e uso de procedimentos de negociação voluntária, com o objetivo de regulamentar, por meio de contratos coletivos, as condições de emprego. E por que eu escolhi falar da negociação coletiva nesse contexto, né, de direito internacional do trabalho? Por conta de recentes alterações que foram promovidas na nossa legislação trabalhista, em especial a reforma de 2017. E também é preciso lembrar que talvez não tratando diretamente da negociação coletiva, mas justamente pelo fato de ignorar esse instituto tão importante para o trato das condições de trabalho e de emprego, as normas que regularam o emprego e o contrato de trabalho nesse contexto de pandemia simplesmente não afastaram a negociação coletiva, ou pelo menos não incentivaram a negociação das partes para a busca de soluções mais apropriadas ou mais próximas da realidade, ou quem sabe que pudessem interessar melhor tanto a empregados quanto a empregadores. E por isso, então, eu escolhi. Antes de falar diretamente da reforma, é preciso compreender como que esse instituto entrou no nosso sistema, né, jurídico trabalhista e como ele foi tratado até a Constituição Federal e algumas leis posteriores. A primeira norma que tratou da negociação coletiva de trabalho no Brasil foi um decreto de 1932 que introduziu o Instituto da Convenção Coletiva de Trabalho. E o que é a Convenção Coletiva de Trabalho? Ela é um instrumento resultante da negociação coletiva estabelecida entre empregados e empregadores. Esse instrumento ele é dito pela doutrina como ele tem a forma de contrato e a alma de lei. Por quê? Porque é um instrumento que regula as condições de trabalho. E, portanto, regulando as condições de trabalho dos trabalhadores daquela determinada categoria, ele está estabelecendo norma geral aplicável, né? E, ao mesmo tempo, ele é um contrato porque ele é firmado em cláusulas entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato dos Empregadores, né?
que, além de cláusulas chamadas normativas, tem também cláusulas obrigacionais. Não foi muito utilizado no seu surgimento em 1932, porque devemos lembrar que, naquela época, havia uma forte repressão à liberdade sindical, né, que acabou continuando e que consagrou com a CLT de 43 o contrário da ampla liberdade sindical, né, porque instituiu o Sindicato Único no Brasil, que, aliás, permanece até hoje, ou a chamada unicidade sindical. Então, os sindicatos, eles, para serem reconhecidos, né, como representantes de uma categoria profissional, eles estão submetidos à regra da unicidade. Só pode ter um sindicato de uma mesma categoria, numa mesma base territorial. Isso limita a liberdade sindical e, consequentemente, limita também a negociação coletiva de trabalho. Um outro aspecto limitador é realmente, né, o que aconteceu a partir da CLT, uma extensa normatização heterônoma, né, um extenso estatuto legislativo em matéria de direito do trabalho, estabelecendo as condições de trabalho. Isso impactou, de fato, para que a convenção coletiva e a própria negociação coletiva de trabalho, esse processo de negociação entre as partes, ela ficasse a desejar, ou seja, não tivesse um desenvolvimento tão amplo quanto em outros países, onde a gente pode dizer que a legislação trabalhista ela é menos intervencionista, ou seja, a norma heterônoma produzida pelo Estado, ela não abrange tantos aspectos assim do contrato de trabalho. Mas se a gente puder dizer, então, qual seria o conceito, ele decorre do direito internacional, né? A negociação coletiva é um meio, por excelência, de autocomposição, ou de composição dos conflitos, pelas próprias partes. E também é uma forma de regular as relações de trabalho. Dentre os princípios que regulam a negociação coletiva, José Augusto Rodrigues Pinto, ele traz alguns desses princípios e apresenta o contraditório, a cooperação de voluntários, a igualdade dos negociadores, a razoabilidade das pretensões, e agrega também a esses outros princípios que regulam o direito, como o princípio da boa-fé, o direito à informação, o princípio da paz social, ou o princípio da trégua. Mas, mais modernamente, do direito do trabalho coletivo, o Godinho Delgado construiu uma categorização para os princípios da negociação coletiva, que é bastante utilizado na doutrina e também na jurisprudência. Esses princípios são a interveniência sindical na normatização coletiva, que decorre da Constituição Federal, na medida em que a Constituição obriga a participação dos sindicatos de trabalhadores na negociação. A equivalência entre os contratantes coletivos, ou seja, é um reconhecimento desses seres coletivos, da natureza coletiva dessas duas partes. Então, há uma equivalência entre as duas partes que estabelecem a negociação. Lealdade e transparência nas negociações coletivas. Aqui nós resgatamos aqueles princípios que o José Augusto Rodrigues Pinto comentou: a boa-fé, o acesso à informação, né, a cláusula de trégua ou não declaração de greve durante a vigência de acordo. Um outro que é muito importante, a gente até vai voltar a falar nele, que é a criatividade jurídica da negociação coletiva, quer dizer, as partes, no direito do trabalho, fazem norma geral, o que é uma especificidade muito importante para diferenciar o direito do trabalho de outros ramos do direito. Né? A norma que é feita, ela não vale apenas para quem pactua, mas ela vale para todos os representados, né? Que são os membros da categoria.
E um outro princípio também importantíssimo que nós retomaremos depois é o princípio da adequação setorial negociada, que está relacionado às possibilidades e limites da negociação coletiva. Ou seja, até onde que as partes podem criar normas, até onde existe um limite para isso, qual é o conteúdo das normas que as partes podem criar, né? Elas esbarram em algum aspecto proibitivo? Sim, existem limites, né? Os limites estão nas normas de indisponibilidade absoluta, por exemplo, salário mínimo. Não pode haver renúncia, ou seja, a negociação, ela é transação de interesses das partes. Então, não pode simplesmente uma parte abrir mão de um direito sem haver uma contrapartida. E quais são as partes que podem se envolver? Como eu disse, os sindicatos representativos das categorias profissionais. No Brasil, existe uma restrição em relação à participação de grupos de trabalhadores, né? A não ser quando é comprovada o não interesse dos sindicatos em participar e das federações e confederações, consequentemente, mas a legitimidade é de quem tem personalidade jurídico-sindical. E por isso é bom lembrar que as centrais sindicais no Brasil, elas não têm esse poder. Elas, embora tenham sido reconhecidas no sistema, elas não têm a prerrogativa ou não são legítimas para negociar coletivamente e nem assinar acordos coletivos e comissões coletivas, tá? Em nome dos trabalhadores. E quais são os instrumentos? Eu já disse um deles, né? O que resulta quando as partes negociam e chegam a um bom termo? Pode resultar uma convenção coletiva de trabalho, dependendo se essa negociação se estabeleceu entre sindicatos de empregados e empregadores para fixar normas aplicáveis no âmbito dessas representações. Ou pode ser um acordo coletivo. O acordo coletivo, ele está no âmbito de uma empresa ou mais empresas. É uma empresa ou mais negociando com o sindicato de trabalhadores. Então, ele tem uma abrangência menor, limitada àquelas empresas da categoria envolvida. Também tem o contrato coletivo de trabalho, que no Brasil ele não é reconhecido, em outros países existem. Outros instrumentos, como, por exemplo, o regulamento de empresa bilateral, que também no Brasil não é muito exercitado, mas nós podemos dizer que aqui o mais comum, ou os instrumentos que existe e que está na CLT, é a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho. Como eu disse, o conteúdo, ele é composto de cláusulas normativas, que são aquelas onde as partes exercem sua fonte criadora, né, sua capacidade criadora de normas, adaptando a realidade de cada categoria profissional e econômica, atualizando necessidades, né, alterando situações passadas, incorporando necessidades novas, ou então elas podemos encontrar cláusulas obrigacionais. Essas cláusulas obrigacionais estão relacionadas àquelas questões que devem ser cumpridas pelos próprios sindicatos ou empresas. Exemplo, a empresa autorizar que seja liberado um dirigente sindical que trabalha da empresa para participar de uma reunião sindical. Então, isso está no âmbito ali, seria obrigacional. Agora, as normativas são aquelas que criam normas, né, que estabelecem direitos, em geral, direitos novos, direitos melhores. E aqui eu entro numa questão importantíssima, que é exatamente esse conteúdo. Né? Qual é o conteúdo da norma coletiva? Tradicionalmente, o conteúdo da norma coletiva era um conteúdo de condições melhores de trabalho.
Essa foi a origem da convenção coletiva de trabalho, do acordo coletivo, né? A negociação para criar normas que melhorassem os direitos que estavam na lei. Então, tradicionalmente, esse foi o conteúdo tratado pelas partes. Isso durou bastante tempo, até porque numa situação econômica punjante, né, há uma facilidade de concessões de direitos muito fácil. Bom, a partir da primeira crise ali em 70, esses acordos coletivos e convenções muito desenvolvidos na Europa, em especial, começaram a se retrair. E esse reflexo também veio para o Brasil e outros países da América, né? A dificuldade econômica fez com que o processo negocial encontrasse dificuldades de se desenvolver no sentido de melhorar as condições de trabalho, ou seja, de ir ampliando o rol de direitos dos trabalhadores. No Brasil, a própria Constituição Federal de 88 refletiu um pouco já essa ideia da negociação coletiva como uma flexibilização das normas legais, né, e a possibilidade de flexibilizar os contratos de maneira a não necessariamente ampliar direitos, mas piorar direitos. E a negociação coletiva, embora tenha sido muito valorizada na Constituição Federal, podemos dizer, por exemplo, que a Constituição Federal, do seu artigo 7º, reconheceu as convenções e acordos coletivos, quer dizer, trouxe para o âmbito da Constituição esses instrumentos, tornou obrigatória a participação do sindicato também, exigiu que a negociação coletiva fosse efetivamente tentada e exercitada pelas partes para que elas pudessem, então, caso não conseguissem resolver o conflito, pudessem ter acesso à solução jurisdicional do conflito, que é o chamado dissídio coletivo. Então, foi bastante valorizada, mas já refletiu essa onda de flexibilização da norma, né, impérios. Por quê? Porque autorizou que, no artigo 7º, que o salário pudesse ser reduzido desde que por acordo ou convenção, que a jornada máxima diária e máxima semanal pudessem ser compensada também por meio de acordo e convenção. E também, ao reduzir a jornada dos trabalhadores em turnos ininterruptos de revezamento, o Constituinte ainda deixou uma vírgula dizendo, olha, a negociação coletiva poderá tratar essa questão. Ou seja, em princípio, a gente percebe que as partes estariam e estavam, a partir dessa autorização constitucional, liberadas para diminuir alguns direitos dos trabalhadores. É claro que, em caráter provisório, porque a negociação coletiva, né, uma vez firmada por um instrumento, ele tem um prazo de validade, né, ele não vai durar para sempre, ele tem esses requisitos e uma situação, e também a proibição do retrocesso, né, em matéria de direitos trabalhistas. Em normas infraconstitucionais, nós tivemos também uma valorização da negociação coletiva nas comissões de conciliação prévia, não contratos por prazo determinado e para instituição do banco de horas, participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, todas normas que vieram pós-Constituição Federal, no sentido de que a negociação coletiva seria um meio, né, hábil para essas questões serem tratadas pelas partes, ou especificadas, ou pelo menos ordenadas a partir da lei. Mas a onda de flexibilizadora, digamos assim, ela, com o agravamento da crise econômica, se impôs. E nós tivemos,
uma tentativa de alteração da legislação muito forte, que chegou até a ser aprovada na Câmara e também no Senado, que era a alteração do artigo 618 da CLT, permitindo que os direitos pudessem ser negociados, introduzindo, então, a prevalência do negociado sobre o legislado. Então, esse tema que voltou com a reforma e, enfim, foi aprovado, né? Enfim, para alguns, foi aprovado na reforma de 2017, naquela época, também já foi discutido num sentido parecido, mas naquela época a cláusula era mais geral, né? Era dizer que aquilo que era pactuado pelas partes valeria ao invés da lei, e excetuava questões de saúde e segurança, FGTS, Previdência Social, algumas questões. O que acabou sendo aprovado na reforma já é mais detalhado, né, com um elenco grande de aspectos do contrato de trabalho que podem e aspectos do contrato que não podem ser tratados por meio da negociação coletiva. Mas essa proposta acabou não vingando e tudo ficou como era antes. O legislador acabou trazendo outras formas de alteração, né, ou flexibilização da norma trabalhista, quer dizer, pela via heterônoma e não pela negociação coletiva. Mas o próprio Tribunal Superior do Trabalho também, ao apreciar diversas questões, por exemplo, uma das famosas, que é a questão do intervalo, da redução do intervalo entre a jornada, acabou discutindo até que ponto que poderia haver uma negociação coletiva, reduzindo o intervalo, e algumas questões foram bastante polêmicas. Uma outra bastante polêmica também tem a ver com a ultranormatividade dos instrumentos coletivos, né? Quanto tempo vale essa norma que é pactuada? Até quando vale? Então, embora a CLT dizia e diz ainda que tem um prazo de validade, no máximo 2 anos, e da sentença normativa 4, havia um entendimento, então, da súmula 277, que esse tempo e a redução anterior era a seguinte, era no sentido de que as condições de trabalho alcançadas por força de sentença, convenção ou acordos vigoram no prazo assinado, não integrando de forma definitiva os contratos individuais de trabalho, ou seja, aquilo que foi pactuado, ele só vale daquele período, ou seja, a adesão, a aderência daquelas cláusulas ao contrato individual de trabalho tem um tempo certo, ela não dura para sempre, é preciso negociar novamente quando acaba o prazo de validade. Isso era interpretado segundo a redação antiga, antes da emenda 45, do artigo 114, que dizia: recusando-se qualquer das partes à negociação ou arbitragem, é facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, podendo a X-Trabalho estabelecer normas e condições respeitadas as disposições convencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho. Então, havia uma adequação. Mas, com a alteração do artigo 114 pela emenda, que no final dizia que a Justiça do Trabalho poderia decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho passou a entender que, ao apreciar um conflito coletivo que foi levado ao tribunal, ele teria como parâmetro a convenção coletiva anterior, né? E aí mudou a redação da súmula 277, que passou a dizer que as cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificados ou suprimidos mediante negociação coletiva de trabalho. Ou seja, adotou, né, a negociação, a ultranormatividade, ou seja, aquilo que é pactuado vai durar mais tempo
se as partes não tratarem de alterar pela mesma via que é a negociação coletiva de trabalho, porque o próprio tribunal não fará, né? Mas, por que eu chamei a atenção disso? Porque algumas normas foram alteradas com a reforma trabalhista e, em função delas, várias questões que estavam na jurisprudência, em especial do TST, também foram afastadas. E essas alterações, várias delas, são objeto hoje não só de ações do Supremo, mas também são debatidas no âmbito da OIT, porque se entende, elas estão em conflito com convenções da OIT, em especial a Convenção 98, a Convenção 154 e o Convênio 141, se eu não me enganei aqui no número das normas. A 151, 154 e a 98. Bom, o que a reforma alterou? Ela trouxe, então, ela atingiu profundamente esse instituto da negociação coletiva, no meu modo de ver, ampliou o conteúdo dos direitos que podem ser negociados pelas partes, mas permitiu a autorização da redução de vários direitos, e não mais nós temos aquela restrição da Constituição Federal. Então, hoje, a prevalência do negociado sobre o legislado parece ser a regra, e isso é algo que contesta, né, a própria OIT por um relatório dos seus peritos. Além disso, a reforma também impactou a negociação coletiva quando ela proíbe a negociação de direitos relacionados à saúde do trabalhador, mas, ao mesmo tempo, ela diz que regras de duração do trabalho em intervalos não são consideradas normas de saúde e higiene, ou seja, no final das contas, autoriza reduzir intervalos, fracionamento de férias, dentre outras questões relacionadas à saúde do trabalhador. Ela também amplia a negociação individual. Então, nós temos que a compensação de horas de trabalho, agora, ela também pode acontecer por meio de negociação entre empregado e empregador. Saiu do campo da negociação coletiva. Ela claramente proíbe a ultranormatividade, ou seja, as partes, os convênios hoje valem pelo prazo de validade. Eles não ultrapassam, aquelas cláusulas obtidas, elas não ultrapassam o prazo de validade. Isso dificulta bastante, porque a cada processo negocial é como se você estivesse começando do zero, né? Ela autoriza a não aplicação da norma mais favorável. Isso também é objeto de confronto com as convenções da OIT, porque elas são, lá no artigo 620, está dizendo que as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho prevalecem sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Então, isso afasta um grupo enorme de trabalhadores, né? Ela exclui também a contribuição sindical e não garante a liberdade sindical. Então, me parece que, se por um lado quis incentivar a negociação, a reforma foi infeliz. Por quê? Porque, para tanto, deveria ter incentivado a liberdade, ou seja, ter possibilitado que as partes exercessem a liberdade de se sindicalizar e de organizar seus sindicatos. E quando você retira o sustento da entidade sindical, você também enfraquece a entidade sindical, porque ela poderia se recuperar num contexto de liberdade, mas num contexto de unicidade é muito difícil. Saiu essa semana dados do IBGE falando da queda enorme da sindicalização, e essa é a tendência, né? Um outro ataque, no meu modo de ver, à negociação coletiva pela reforma, foi o que se estabeleceu no artigo 8º, parágrafo 3º, que é a adoção da intervenção mínima na análise das normas coletivas, ou seja, o juiz, ao analisar um acordo e uma convenção coletiva, eles, é o que está dizendo a lei, não sei qual será a interpretação, né?
mas ele analisará exclusivamente a conformidade com os elementos essenciais do negócio jurídico, ou seja, ele não vai interferir naquilo que foi pactuado, se o que foi pactuado viola a norma de indisponibilidade absoluta ou não. Eu estou me encaminhando para o final. A outra questão é que ele afasta também a declaração de nulidade de convenção ou acordo quando não há expressa contrapartida recíproca, ou seja, ao negociar, ao abrir mão de um direito numa negociação, você tem um outro tão importante quanto para a categoria que vem em troca. Essa é a contrapartida, contrapartidas recíprocas. Isso também é objeto de desacordo em relação à norma coletiva, à Convenção Internacional. E, por fim, ao fazer a ressalva, no caso que se for pactuada a cláusula que reduz o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo deverão prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada, ou seja, estabelecendo por lei que haja essa contrapartida, isso é algo salutar, de fato, porque a Constituição Federal não fez essa referência, embora os princípios da negociação não levassem a pensar de outra forma. Mas ela fica prejudicada pelo fato de apenas, nesse caso, fazer essa exigência da contrapartida. Então, me parece que, de fato, os peritos, a comissão de peritos, no seu relatório do ano passado, pede ao Brasil que se manifeste, vários desses aspectos que eu apontei, todos eles entram no confronto com as normas internacionais que regulam a negociação coletiva. E eu penso que o Brasil perdeu uma oportunidade agora também de agir em conformidade com as normas internacionais quando tratou de regular as condições de trabalho na pandemia, porque ele afastou novamente o sindicato. Ele, inclusive, ampliou a possibilidade da negociação individual, afastando de vez a negociação. Então, me parece que nós ainda vamos ter um debate grande na OIT, mas esse debate ele vai exigir do Brasil algumas explicações no sentido da conformidade da nossa norma com o direito internacional do trabalho. Obrigada. Agradeço, professora, pela palestra. Realmente o Brasil vai ter muito o que se explicar internacionalmente, e inclusive porque essa reforma foi endossada, essas alterações foram endossadas pelo STF, né? Então, o próprio STF confirmou a possibilidade das negociações individuais superarem as coletivas. Mas, na leitura, na análise da medida provisória que acabou virando uma lei, né? Infelizmente, isso. O primeiro voto que deu a liminar foi no sentido diferente, mas o plenário votou contrário. Votou contrariamente. Infelizmente, a gente não tem muito mais tempo para poder levar as discussões. Nós temos 2 perguntas que foram feitas, e aí eu convido a senhora, se puder, respondê-los no chat para que as pessoas consigam ver, será mais fácil, porque esse painel está um pouquinho atrasado e a gente acaba, senão a gente vai atrasar o próximo painel também. Agradeço pela exposição, professora Inês, é um prazer recebê-la aqui no 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Esperamos encontrá-la no ano que vem, pessoalmente, na 18ª edição, em Campo Grande. Agradeço. Com certeza. Muito obrigada. E já começamos o próximo painel. Obrigado a todos. Eu vou ficar, então, no chat para responder. Isso, obrigado. Tá certo. Até logo.